Conforme as informações que eu coloquei aí na aula anterior aí, do que você tem que baixar para você configurar os bancos de dados, eu vou dar continuidade aí na nossa aula passada. Então, antes de eu configurar e começar a trabalhar com Node.js, eu vou ter que configurar os bancos. Então, nós vamos usar 3 bancos. O banco o MongoDB, a gente vai usar o MySQL e o Firebase. O Firebase eu não vou fazer agora, porque a configuração dele é um pouquinho diferente. Porque eu tenho que ir lá gerar o banco e o banco gerar um arquivo JSON que vai gerar o banco para mim. E aí as conexões não são SQL e são funções do próprio Firebase, do Angular, que conecta no Firebase. Então a sintaxe de conexão é um pouco diferente e o modo de conexão com o Firebase é um pouco diferente, tanto da versão Android Java quanto no Angular. Mas é muito interessante o Firebase porque não é muito caro, pelo que eu vi lá, que eu fui ver o preço, tem a versão gratuita, você não precisa de pagar um Amazon AWS nem nada. No caso aí do Champ aí que a gente vai mostrar aí, do MySQL local, você consegue colocar local, mas você não consegue publicar seu banco na nuvem, então você teria um problema, porque se você tiver sua internet, você não consegue publicar seu site na internet, entendeu? Então, no caso aí, você precisaria de uma hospedagem. Mas no caso do Firebase, se a gente for fazendo um mobile, um Ionic, alguma coisa assim, você não precisaria de uma hospedagem se você estiver fazendo um Ionic, né? Já no Angular você precisa ter uma hospedagem para você colocar o Angular para funcionar. Então eu consegui colocar o Angular para funcionar no Apache, pode rodar o Angular no Node. O Ionic é um aplicativo, então ele não precisa de rodar. Se você tiver o Firebase, você tem essa vantagem. Se tiver o Firebase, você não tem o back-end. Então você tem um custo. Se você tiver uma empresa grande, ou se for desenvolver uma plataforma, um aplicativo, um hot app, um hot website, você não tem o custo do back-end com o Firebase. E aí eu vou mostrar para vocês, por exemplo, o Champ aqui. Vocês podem baixar o Champ. O Champ vai falar que está com MariaDB, mas o MariaDB é um fork do MySQL, entendeu? Então tem que ir para todas as versões, você segue as instruções aqui. E aí eu, assim, geralmente eu uso o PHP porque eu gosto muito do PHP MyAdmin. Então eu uso esse PHP MyAdmin para me gerenciar meu banco de dados. Então estou acostumado muito com PHP e aí eu uso o PHP MyAdmin para visualizar o banco, entendeu? Já no caso do MongoDB, você instala aqui uma plataformazinha que você consegue visualizar o banco. Eu já baixei o MongoDB aqui para o Mac, então já mostrei para vocês a página do Mongo lá, então vocês baixem a versão correta conforme a sua plataforma, é bem fácil de instalar. A única coisa que eu não sei muito, que eu não tenho experiência é com Linux, mas se alguém tiver dúvida aí no Linux, aí eu posso fazer as videoaulas, criar uma máquina virtual do Ubuntu aí e fazer todas essas videoaulas no Linux. Mas no meu último treinamento, geralmente o pessoal de Linux consegue se virar bem e não tem muita dificuldade para poder instalar. Se seguir as instruções aqui dos sites, você não vai ter problema. Então, para publicar o MySQL na nuvem, para publicar o Mongo, você pode usar Amazon também, ou você pode usar o MyLab. O MyLab é gratuito até 500 MB. Então, para treinamento, para uso de treinamento é bom. Mas, por exemplo, se tiver aqui o Angular, não, eu vou colocar vou hospedar o meu site Angular e vou querer ver o site, meu aplicativo Ionic. Então, você abre uma instância lá na Amazon que você vai poder criar uma instância Node.js com o MongoDB no mesmo servidor. Entendeu? E aqui dá um ano gratuito, o servidor é muito bom, um pouquinho lento, assim. Eu fiz uma conexão FTP outro dia aí, achei um pouco lento a conexão FTP para você acessar seu servidor, para salvar informação. Achei um pouco lento essa comunicação, mas eu estou acostumado com o meu servidor, que é muito rápido, entendeu?
Então, essa questão, eu só tenho que lembrar que eu sempre, tipo assim, eu sempre uso um ano e pego outro e-mail, uso um ano, pego outro e-mail, para a gente sempre estar usando o Amazon AWS gratuito. Eu tenho um servidor, mas o meu servidor só roda só PHP, então ele me atende muito bem. Mas ele funciona como se fosse um champ. Eu vou mostrar para vocês aqui o cPanel, como é que funciona, só para vocês verem a configuração. Então, o champ basicamente é instalar o champ, qualquer uma das máquinas, a gente usar o PHP MyAdmin para visualizar o banco. E já o Amazon AWS é para publicar na nuvem, tanto o MongoDB quanto o Node, a hospedar o Angular. Então você poderia usar a Amazon AWS. E no decorrer do curso a gente vai ensinar aí a Amazon AWS. Outro também muito interessante é o Heroku. Sim. Heroku. Deixa eu ver se é Heroku. Heroku. Esse Heroku aqui também é muito bom, é gratuito por um tempo, usa os próprios serviços da Amazon AWS, mas eu tive um pouco de dificuldade para quando eu fui criar o PHP com o MySQL, tipo assim, ele cria que o banco, cria o banco gratuito, mas eu não sei qual é o apontamento do banco, como que eu aponto meu PHP mas a vantagem é que ele pega seu código que está no Git e já publica e faz as publicações de forma automática, entendeu? Então isso aqui também é muito bom, é baseado em Docker, o Docker e o Heroku é a mesma empresa, então praticamente é a mesma tecnologia, mas manteve os sites diferentes. Muita gente está usando o Heroku para DevOps, então tá ganhando aí do Amazon, mas usa a cloud da Amazon, então a Amazon ganha, não é um concorrente, porque se fosse um concorrente a Amazon ia comprar essa empresa, né? Mas uma empresa chamada Salesforce comprou o Heroku e aí é mais fácil os comandos, é mais fácil de você publicar, de fazer o DevOps, mais fácil que a Amazon, a AWS. Mas eu não sei muito bem como que funciona o Heroku, mas tem aqui as instruções aqui para você instalar aqui o Node.js, todas as plataformas que você precisar. Mas assim, principalmente a vantagem que você teria da Amazon é que você conseguiria criar um servidor Linux e através de linha de comando, se você tiver um servidor de desenvolvimento, você conseguir colocar o PHP, o Node, o Angular, o Ionic, tudo para rodar na mesma plataforma, cada um em portas diferentes. MySQL também, se conseguir colocar o Mongo, MySQL, cada um ficaria numa porta, entendeu? Então vamos lá para a instalação do Mongo localmente aqui na minha máquina. Eu já baixei ele aqui, não sei nem se eu tenho instalado, tá? Eu vou tentar instalar aqui, vou instalar por cima mesmo, deixa que seja. Não sei nem como é que vai descompactar isso aqui. Então descompactei aqui, se tiver no Windows tem as instruções, é Next, já instalei no Windows, é Next. Só para diferenciar aqui, no Mac a gente descompacta esse arquivo, no Linux deve ser a mesma coisa, no Windows você vai instalar, fazer uma instalação como se você tivesse fazendo instalação do instalador de Windows mesmo, de Next. Só que o Windows tem uma diferençazinha, que na hora que a gente roga o MongoD aqui, eu achei um artigo na internet aqui explicando como é que funciona o Mongo, o cliente de banco de dados. Aqui o MongoD inicializa o servidor de banco de dados. MongoDump realiza o dump do banco de dados. Mongo restaura os dumps do banco de dados. Mongo importa documentos JSON ou CVE para o banco. Ou seja, se tiver um JSON, importar o banco. E Mongo exporta documentos JSON CVE do seu banco, entre outros. Então, o Mongo é baseado como se fosse um JSON, que tem uma coisa importante aqui mostrando a instalação de como que fica a formação da tabela, é mais ou menos assim. Eu tenho um arquivo JSON, nome, e-mail e tal. O ID eu não preciso colocar aqui, ele gera o ID automaticamente, ele gera um ID chamado underline ID. E aí, por exemplo, se você tivesse um relacionamento, aí você colocaria o relacionamento aqui dentro do, por exemplo, filhos. Eu teria aqui meu nome e tal, se eu tenho filhos, aí no filhos eu teria o nome do filho, idade do filho e grau de dependência. Ele é dependente? Então eu teria que, embaixo aqui eu teria um JSON aqui com filhos, dependente, tabela dependente. Então dentro da tabela usuário eu teria o funcionário, por exemplo, eu teria dependente.
Então você tem que formar o JSON conforme para gerar tabela, entendeu? Então não é SQL. E já no MySQL você vai gerar um SQL, create table, insert table, conforme a gente todo mundo aí já está acostumado em questão de banco de dados. Então, um banco de dados relacional ou não relacional. Beleza? Só para passar a parte teórica, né? Vamos lá para a próxima parte aqui. Eu vou inicializar aqui. Vamos ver se no Mac eu vou ter que rodar na linha de comando ou se rodando aqui ele vai rodar o... Aqui o MongoDB não pode ser aberto porque procede de um desenvolvedor não identificado. Aí eu tenho que vir aqui e dar permissão. Mac é complicado, viu? Abrir. Aí abriu o terminal. Pronto, seu banco de dados já está rodando aí. Engraçado que no Windows ele pediu para eu criar uma pasta. Environment except not as it shutting down with code. Processo concluído. Depois quando a gente tiver no Node aqui criando, a gente vai criar uma tabela, próxima aula, usando o Node.js, e a gente vai ver se a gente está comunicando com esse banco aqui. Depois eu faço essa mesma simulação aqui instalo o MongoDB aqui no Windows para ver como é que vai ficar. A gente tenta rodar aí. Então, isso aqui já finalizou, né? Então, outra maneira de você fazer isso aqui é no MyLab. Então, vão fazer aqui. Não lembro nem como que. Eu criei aqui um MyLab, mas eu não lembro nem qual que é. Vamos ver se eu tenho aqui. Bruno Hawk. Acho que eu tenho um banco aqui sim. Beleza. Eu já tenho aqui o meu banco. Aí ele já está aqui. Aí tem que zero usuários e assim, eu não consegui apontar para esse banco aqui porque eu preferi usar ele local na minha máquina lá. Então, aqui está o URL que você vai colocar no Node para você poder conectar, entendeu? Você tem que colocar essa URL aqui para você conectar nesse banco. Aí, então, ele tem a collection users já. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui no Home e vou tentar apagar esse curso aqui. Como é que eu apago? Deixa eu ver como é que eu apago isso aqui. Eu queria apagar esse aqui. Deixa eu ver como que eu faço para apagar. Eu vou criar um novo aqui, depois eu vejo como é que faz. E aí a gente cria um novo banco aqui. Plantar em sandbox. Continue. Ele está utilizando a Amazon AWS. Vai utilizar aquela versão gratuita mesmo. Aí você seleciona qual que é mais perto. São Paulo é bem mais caro, tá? Então a gente vai seguir o mais perto aqui da gente, que é os Estados Unidos. Aí a gente vai aqui tudo. Vai criar aqui tudo. Continue. A gente tem 500 MB. Beleza. Submit order. A gente tá fazendo. Database name to-do is not available. Então tá. Então ele tá falando que o database to-do já existe. Então a gente vai ter que criar aqui Hawk, né? Meu sobrenome. E aqui não, vou colocar assim, né? Mentor Android underline Angular. Esse aqui já deve estar. Deve ter mentor Android, é só eu que tenho.
Então eu criei aqui o banco, o nome do banco você vai colocar o banco que você quiser, mas você tem que lembrar que se já estiver sendo usado, você não pode usar. Aí você usa o gratuito, até 500 MB. Não faz muita diferença de você chegar aqui e criar na Amazon AWS, tá? Não vai fazer diferença nenhuma. Você pode, só que na Amazon AWS vai ser um processo um pouco mais na mão, entendeu? Se tiver no Linux, no terminal, você vai ter que fazer isso. Não faz muita diferença. A vantagem é que se você tiver no Linux, você coloca tudo no mesmo servidor, você não precisa de servidor separado, você tiver só ambiente de desenvolvimento mesmo, você não precisa. Então a gente já tem nosso banco aqui. Então, ó, tem 16 MB de size desse curso. Então ele já está com o banco pronto aqui. O que acontece? Quando eu conectar no Node, ele vai ter uma conexão com o banco e vai criar uma collection, por exemplo. Então vai criar com esse banco e aqui tem qual que é o string de conexão aqui do MongoDB que a gente vai colocar no nosso Node. Entendeu? Então vamos para o próximo ponto aqui que a gente vai fazer, que eu já coloquei local aqui, a gente colocou para rodar aqui, não sei se o terminal está conseguindo ver, tem 2 terminal, então eu estou rodando localmente aqui no terminal do Mac, não é aqui não, é esse não, eu até fechei já a janela, mas é só rodar de novo, ó, engraçado, né? Isso aqui não sei nem o que eu tô rodando aqui. Vou fechar esse terminal aqui, porque eu acho que eu tô rodando alguma coisa. A gente tava. Então nós aprendemos aí como que configura aí o Mongo local e na nuvem. E aí depois quando a gente tiver no Node lá, a gente vai ver se está tudo funcionando aqui no Mac. Então agora o próximo passo é configurar o MySQL local. Então para isso você tem que baixar o champ. Então eu vou baixar o champ para Mac, papapá. Tem o DMZ, eu já tenho aqui o champ aqui, eu nem sei qual versão que eu tenho. O Mac tem um problema de permissão que é um saco. E aí não rodo o champ no Mac. Geralmente eu tenho meu servidor e conecto diretamente lá, mas eu vou pôr para baixar aqui. E no Windows também é bem tranquilo de instalar. Deixa eu ver se eu abro aqui a máquina virtual para instalar o champ lá no Windows. Engraçado, né? Tô baixando aqui. Aí você baixa o champ. Vou esperar baixar aqui e aí vamos dar continuidade aqui no Amazon. Então, eu vou preferir mostrar para vocês o Amazon quando a gente for colocar aí um servidor na nuvem aí para a gente conectar nosso Angular aí. Quando a gente terminar a nossa aplicação Node, eu vou subir um Linux aí pra gente. E aí eu vou instalar PHP, Node, tudo no Linux. E aí eu vou subir o back-end para a nuvem. Mas no ambiente de desenvolvimento, tá? Ainda vai continuar na porta lá, a porta que for lá de desenvolvimento. Não vai estar na porta 80 ou HTTPS 443. E depois a gente vai aprender como que sobe isso para produção. Por quê? Produção não roda nessas portas de desenvolvimento. Produção roda na porta 80, se for HTTP, e HTTPS. Qual que é o problema? Se eu tiver a porta 80, quando eu instalo o LAMP no Linux, geralmente no Ubuntu Server, ele usa, o Apache já usa a porta 80. Entendeu? Então o PHP fica na porta 80. Então você teria que ter um jogo de cintura aí para mudar a porta do Apache para você conectar no PHPMyAdmin através de outra porta e deixar o Node
o Node, o back-end em outra porta, e o front, que é um Angular, na 80. E se você tiver um SSL na 443. Eu não vou ensinar como que instala SSL aqui no Linux, que é bem complicado. Mas aí você tem vários tutoriais aí na internet como é que instala HTTPS aí no Linux aí, no Node e tal. E aí você tem que fazer essa configuração de HTTPS. Então, o próximo passo aqui, eu vou abrir o Windows aqui. Sei que essa aula está ficando um pouco longa, mas é importante a gente explicar toda essa questão de como que funciona essa questão de DevOps, porque é importante se aprender quais são as tecnologias e tudo que tem no mercado. Eu vou abrir o Windows aqui, instalar o Paralelos. E aí, enquanto tá baixando o champ aqui, baixou o champ. Então, no Mac é um pouquinho diferente, né? Você clica aqui e ele instala de forma diferente do Windows, né? Sim, eu sei que o Mac tem um gerenciamento muito bom de memória, mas quando você roda máquina virtual, você tem que ter bastante memória mesmo, viu? Então a gente já está abrindo o champ aqui no Mac e a gente vai abrir o champ no Linux, no Windows. Vou ver se eu consigo instalar o Mongo aqui também, para mostrar para vocês como é que... Meu Mac deu problema aqui e eu tive que dar um shut the off aqui. No Mac dá um Ctrl Del, que é apertar o botão de power e desligar, porque realmente com a máquina virtual aqui tá travando toda hora no meu computador. Mas eu já baixei o champ aqui para Windows e o Mongo. O Mongo é engraçado que o não era um modo bom. Aí ficou muito sério. Aí você vem aqui, ó, no Windows 64 bits, download MSI. Acho que já vai começar o download quando... Aí começou, salvar arquivo. Beleza, começou o download aqui. Mongo. Vamos pro champ de novo. O champ já tá. Aí o champ também é um installer. Já instalei aqui no Mac. Então vai ser mais ou menos a mesma coisa. Eu vou dar permissão aqui. Eu vou aqui aplicativos. Quero mostrar o champ. Aí a gente vem aqui champ. Aqui no Mac vai ter esse manage OS X. Deixa eu ver se é isso aqui. Pediu permissão de novo. Ok. Isso aqui é o Champ Control. Beleza? Isso aqui, essa telinha aqui que eu queria que vocês vissem. Aí, MySQL, Apache Web Server. Então, para a gente visualizar o banco, o PHP-MyAdmin, a gente tem que inicializar o PHP também. Entendeu? Eu vou mostrar no Windows lá. Então, iniciou o MySQL, aí a gente inicializa o Node, lembrando que vai estar tudo em portas diferentes. O champ e o lamp que você for instalar, ele vai instalar, vai ficar na porta 80. Ele já por default fica na porta 80, entendeu? Já o Node quando sobe em outra porta. Se você quiser subir para produção em outra porta, você vai ter que configurar, entendeu? Então não tem problema de compatibilidade aí com relação a isso. Aqui eu não vou nem dar start aqui por enquanto, não, porque a gente vai fazer isso quando a gente for fazer o exercício. Eu vou mostrar o banco de dados sendo criado, criar o banco de dados, quando a gente estiver fazendo exercício aqui de MySQL. A gente cria o banco e faz tudo certinho, executa o PHP mais de mim.
beleza? E aí, deixa eu... Sim, eu quero sair, eu vou fechar aqui. E eu vou dar continuidade aqui, ó, importante, tal, tal, tal. Ah, ele tem algum problema de permissão aqui. Como meus documentos aqui do Windows aponta para meus documentos aqui, talvez eu não tenha permissão. Ah, ó, para ver se vai instalar. É bem next mesmo. E o Mongo, deixa eu ver se já baixou. Mongo é a mesma coisa. Ah, falando que tem vírus, não tem negócio de vírus, não. Eu sei que essa aula tá ficando muito longa, mas eu gosto de passar o passo a passo aqui, porque muitas vezes você perde um ponto aqui, pula o vídeo ou alguma coisa acontece, que a pessoa, por exemplo, eu não tinha conhecido o MongoDB e, tipo assim, alguns treinamentos, eu não sabia nem como saber se o servidor estava rodando ou não, que nem a gente rodou ali, eu não sei se ele está rodando, se ele está funcionando, se ele não está. Maneira que eu vi no MongoDB de saber se ele está conectado, criei uma aplicação Node, criei uma tabelinha lá, uma informação lá no banco, e aí consultei essa informação no Node, fiz uma requisição dessa informação transformando isso em JSON. Aí eu vi que realmente estava retornando para mim com Postman, entendeu? Então, meu banco realmente está funcionando. Na hora que você cria as tabelas, você faz as conexões no terminal, vai mostrando o log do que está acontecendo, entendeu? Mas tem uma vantagem no Windows que você tem um consolezinho de operação do Mongo, que você consegue ver o banco, visualizar as informações, igual o PHP MyAdmin. Deixa eu ver isso aqui. Espero que não trave de novo o computador. Vamos deixar aqui desse jeito para não travar de novo, né? Senão trava. A culpa aqui só tá travando quando eu começo a utilizar esse Windows aqui, porque meu Mac nunca trava. Instalou, colocou o Windows, começa a travar. Ai. Vamos lá. Qual que é o próximo passo aqui? Eu quero ver se no Mac tem esse aplicativozinho de administração. A gente colocou aqui no Finder aqui, Bruno Ferreira, MongoDB. Eu Compass. Ver se ele vai bloquear. Agora não pode ser bloqueio para servidor não autenticado. Como que o servidor não tá colocando essa mensagem de novo? Eu vou ter que vir aqui. Permissão. Esse Compass é uma aplicaçãozinha igual a gente está vendo aqui no MyLab, que a gente consegue ver aqui no MyLab o banco. Ele faz isso localmente, entendeu? Então é interessante a gente ver, mexer com esse MyLab, para só para visualizar em termos de interface graficamente o banco MongoDB. Então, abrir mesmo assim, abrir. Vamos ver o que vai rolar aqui com o Compass. Eu sei que no Windows eu não preciso instalar ele não. Vamos ver o que vai rolar.
Beleza. MongoDB. Aqui que eu falei, ó, isso aqui. Tem que criar essa pasta aqui, porque eu utilizei uma pasta um MongoDB Portable, e aí você precisa criar essa pasta, essa pasta data aqui, mas ele está criando aqui pra gente, já dando as permissões aqui pra gente. Mas a network, sempre vou colocar padrão, next, install. Eu vou deixar aqui bem, porque está instalando duas ferramentas aqui no Windows. E aí eu vou dar uma parada aqui no vídeo e depois a gente continua, depois que terminar de instalar tudo isso aqui. Deixa eu deixar tudo rodando aqui pra gente ver. Ah, o Compass aí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o Compass rodando. Tá carregando ainda, né? Então acho que deixa só terminar de rodar o Compass aqui, que a gente termina essa aula por aqui mesmo. E aí na próxima aula a gente já vai fazer as conexões com o banco de dados, já criar a conexão, agree. Aí tá mostrando aqui o que pode fazer, papapá. Interactive Document Editor, você pode editar informação. Visual Explain Planes, tal, não sei o que. Improve Full Better. Então isso aqui seria o PHP mais de mim do MongoDB. Beleza? Start using Compass. Beleza. Eu só não sei que se eu depois que eu executei, para me executar da próxima vez, ele instalou. Eu não sei se instalaria de novo ou se eu executaria um comando para poder saber como que eu executaria o Compass novamente. Aí aqui o negócio das portas que eu falei, tá rodando na porta 27017, Server Record, Authentication. Precisando de saber que se vai precisar do password e a senha. Aí você coloca o password e a senha. SSL, se ele vai precisar de SSL. SH melhorando aí a questão da segurança aí de todo a sua aplicação. Então na próxima aula a gente vai ver aí o resto de como que assim, a gente já até viu aí a questão do mostrei para vocês como é que ficaria. Então quando você instala o champ fica no C2 pontos champ, deixa eu só ver se já instalou, já criou aqui o arquivinho. Vocês vão ter que executar, que é diferente no Mac. Esse aqui, tá? Não vou executar porque pode dar pau porque ainda está instalando. Então, mas vocês executam esse champ, Ctrl Start mais SQL, e aí você inicializa o banco. E para criar o banco, você vai lá no PHP mais de mim. Vou explicar isso nas próximas aulas, quando a gente estiver fazendo node básico de Mongo, depois a gente vai no node básico de só para criar tabela, verificar registro, node básico de MySQL. E a gente vai basear em cima do treinamento que a gente tem na W3 Schools, que é um treinamento muito bom. Eu vou pegar as informações no Node básico. E aí na próxima aula a gente já cria um Hello World, né? Vamos criar um Hello World Mongo, né? Que é conectar no banco e falar hello, conectou no banco. Que é a única coisa que a gente vai
vai fazer basicamente é isso. Na próxima, assim, no começo. Depois a gente vai criar o banco de dados, vai criar uma coleção, que é uma tabela. Aí depois a gente faz pegar a informação da coleção, pegar essa informação, tudo usando o, o Node. E aí depois a gente vai fazer todos esses passos em MySQL. Aí depois o próximo passo é fazer uma REST API. A gente vai pegar, já vou pegar um negócio mais ou menos pronto já com algumas coisas já implementadas, e aí a gente vai fazendo as coisas aos poucos. Eu já tenho mais ou menos que eu estou desenvolvendo. E aí eu uso o Express, e as conexões são feitas manualmente no Mongo, não uso o Mongoose. Depois, lá para frente, lá no avançado, a gente vai aprender a fazer as rotas, vai aprender a usar o Mongoose, que é um outro. O Mongoose seria uma orientação a objeto para usar com o MongoDB. E aí é isso. No momento aí que a gente está nesse treinamento. Desculpe por a aula ter ficado muito longa. E até a próxima aula. Quem tiver dúvida, entrar em contato comigo.